Motorista de ônibus deixa passageiros trancados em coletivo porque esqueceu a cobradora. E você vai ver também. Mulher é detida tentando entrar em presídio com celulares escondidos em televisão. Estuprador atacava mulheres sempre às quintas-feiras. Festival mistura comida e cinema em Valparaíso. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. Uma operação conjunta verificou hoje a origem de produtos vendidos no comércio de Cidade Ocidental. O objetivo é coibir a venda e receptação de produtos roubados. A operação começou pela manhã. Até o momento, nenhuma mercadoria foi apreendida. Apenas uma loja foi interditada por problemas fiscais e de alvará. Também foi encontrado um posse de munição. Então tem uma pessoa detida por posse de munição. Cerca de 60 pessoas, entre equipes de fiscalização do município e a polícia, participaram da ação em alguns bairros. O foco hoje foram as lojas de celulares e de assistência técnica. O objetivo é verificar a origem dos aparelhos, principais objetos de furtos e receptação. As equipes verificam documentos e fazem um levantamento dos produtos que possam ter sido roubados e que estão sendo vendidos nas lojas. De acordo com a polícia, só em Cidade Ocidental são cerca de 35 roubos a pedestres por mês. Número que motivou a operação de hoje, que quer diminuir o crime de receptação na cidade com ações conjuntas e contínuas. Então a ação é justamente fazer o quê? Garantir aquele que trabalha bem, que trabalha legalizado e tirar de circulação aquele que não está exercendo bem a sua atividade e está fomentando a prática criminosa. E a recomendação para quem teve um celular furtado ou roubado é bloquear o aparelho na operadora usando o e-mail, que é o número de registro. E, claro, registrar um boletim de ocorrência. Está preso o estuprador que ataca as vítimas sempre às quintas-feiras. De acordo com a polícia, pelo menos 3 mulheres foram agredidas pelo mesmo homem numa parada de ônibus em Ceilândia. Francisco Alexandre Lourenço, de 38 anos, segundo a polícia, atacava mulheres nas paradas de ônibus da BR-070 em Ceilândia. Ele rendia as vítimas com uma faca e levava para trás das paradas onde ocorria o crime. 3 mulheres registraram a ocorrência e a polícia percebeu que ele agia sempre às quintas-feiras. Não por acaso, ele tinha compromisso com a justiça às quintas e parava no meio do caminho para cometer os crimes. Ele tinha uma obrigação legal de comparecer ao presídio de Águas Lindas esse dia. Ele morava em Lusiânia, então ele tinha que vir quinta-feira ao presídio de Águas Lindas para assinar o compromisso dele junto à justiça. Ele fazia isso sempre de manhãzinha. Saindo de lá, ele se dirigia à região de Ceilândia, em Cranove, BR-070, com o intuito de praticar novos crimes. Francisco já havia sido condenado a 29 anos de prisão, também por estupros, em Goiás. Ele ficou 7 anos preso, mas há 7 meses estava cumprindo pena no semiaberto. Como a polícia sabia que o criminoso agia sempre às quintas-feiras, os policiais fizeram um cerco na BR-070. Eles se esconderam perto de várias paradas de ônibus. E o estuprador foi preso quando estava atrás dessa aqui, esperando por mais uma vítima. Quem pega ônibus na BR-070 diz que o perigo aqui é grande. Quando eu chego mais tarde, fica muito inseguro mesmo. Tem muito assalto, muito estupro por aqui, demais. Os casos de estupro no DF passaram de 803 em 2016 para 1.039 no ano passado, um aumento de 29%. As tentativas de estupro subiram de 92 para 111 casos. Não dá para ficar tranquila, não. Aqui é muito perigoso, principalmente esse horário. E agora dá só uma olhada nessa imagem feita hoje à tarde. Nossa equipe estava passando na GO 010, saída para Goiânia. Olha só, esse rapaz, ele está se segurando no para-choque do caminhão e fica até encolhido para ele não ser visto aí pelo motorista. O caminhoneiro, ao perceber uma situação como essa, deve parar e retirar a pessoa. E as pessoas devem se conscientizar, porque essa não é a primeira vez que a gente mostra as pessoas colocando a própria vida em risco. E a seguir, funcionários da Agência dos Correios de Palmeiras de Goiás estão traumatizados com assaltos que sofreram ontem. E tem também a história de uma mulher que tentou entrar com celulares no presídio de Formosa, escondendo os aparelhos dentro de uma televisão.
Agora são 7h18, voltamos já. Agora 7h20. Gente, dá só uma olhada nessa história. Um motorista do transporte coletivo de Anápolis abandonou o ônibus que dirigia no meio da rua e voltou a pé para o terminal da cidade. Isso porque ele percebeu que tinha esquecido a cobradora que estava fazendo um lanche. Os passageiros ficaram trancados dentro de um ônibus parado até o motorista voltar. O vídeo feito com um celular mostra os passageiros presos dentro do ônibus com as portas trancadas. Essa senhora passou mal com o calor. Cadê o motorista? Cadê a cobradora? Alisson estava no ônibus que seguia para a zona sul de Anápolis e fez as imagens. Todo mundo ficou trancado lá, sem o que fazer. De acordo com o passageiro, era por volta das 2h10 da tarde quando o ônibus saiu do terminal urbano. Quase 1 quilômetro depois, ele parou nesse ponto que fica na Praça Bom Jesus, no centro de Anápolis. Foi quando o motorista finalmente percebeu que havia esquecido a cobradora. Ele simplesmente desceu e foi a pé até o terminal. Foram 20 minutos com os passageiros fechados no ônibus. O pessoal gritando, abre a porta, o pessoal lá não sabia o que fazer. Quando o motorista e cobradora voltaram, pediram desculpas e seguiram viagem. Quem depende do transporte público não vê graça nenhuma no esquecimento do motorista. Tem que ter mais responsabilidade com o que estão fazendo. Aonde que ele tá com a cabeça? Meu Deus! A empresa de transporte público de Anápolis informou que essa é a primeira vez que uma situação acontece e os 2 funcionários foram advertidos. E olha essa que vem lá de Formosa. Uma jovem de 18 anos foi presa ao tentar entrar com 3 celulares escondidos dentro de uma televisão. De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, a jovem é Isabela Alves Bernardes. Ela disse que não sabia da existência dos 3 telefones e que fazia um favor a uma amiga. O caso foi ontem. De acordo com a direção do presídio, a televisão seria entregue a um detento de 31 anos que cumpre pena pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e já está na unidade desde junho. Os agentes encontraram esses celulares ao passarem a televisão por um aparelho de raio-x. A Isabela foi indiciada pelo crime contra a administração pública e foi solta após pagar fiança. Funcionários da Agência dos Correios de Palmeiras de Goiás estão traumatizados com o assalto que sofreram ontem. Os bandidos levaram R$20 mil e, na saída, ainda pegaram o uniforme dos trabalhadores. O Sindicato dos Servidores diz que a insegurança aumentou depois que os Correios romperam o contrato com a empresa que fazia vigilância. Muito tempo atrás, os Correios serviam apenas para enviar cartas. Com o passar do tempo, viraram uma espécie de banco, principalmente em cidades pequenas. Em 36 municípios goianos, os Correios são a única instituição financeira, como é o caso de Anhanguera, na região sudeste, que tem a menor população do estado. Em Palmeiras, a agência amanheceu com esse cartaz na porta. O serviço sem data para ser retomado. Ontem, os funcionários foram abordados por bandidos. Eles levaram R$20 mil, os uniformes dos 4 carteiros e ainda o computador que arquiva as imagens das câmeras de segurança. Os funcionários relataram para a Polícia Militar que os bandidos estavam bastante agressivos e faziam ameaças de morte caso não fossem atendidos. Quem chegou hoje na agência ficou sem atendimento. A gente fica com medo, né, com tanta violência na cidade. Assim, o Correio foi assaltado 2 vezes só esse ano. Os bandidos perceberam que nessas pequenas cidades o efetivo da polícia é reduzido. E então os Correios viraram alvo fácil para os assaltos. Com medo da violência, em 2011 o Sindicato dos Trabalhadores conseguiu uma liminar na Justiça, obrigando as agências a terem vigilantes. E isso teria inibido a ação dos criminosos. Mas este ano, o medo voltou. Em fevereiro, os Correios conseguiram uma nova decisão, desobrigando a empresa a ter vigilante nas agências, porque os Correios não são bancos, e sim correspondentes bancários. A decisão ainda cabe recurso. Agora, nenhuma agência do Estado tem vigilante. Os Correios não divulgam números, mas segundo o Sindicato dos Trabalhadores, este ano já foram assaltadas as agências de Britânia, Hidrolândia, Mineiros, Morrinhos,
Palmeiras de Goiás, Santa Rita do Araguaia e Vila Propício. Sem os vigilantes, só restaram as portas giratórias, mas sem ninguém para acionar o sistema, elas não têm muita serventia. Tá só a porta e o funcionário ali controlando ela sem armamento nenhum. O bandido chega, ele tem um armamento, é óbvio que o funcionário vai ter que abrir. Então isso não garante segurança nenhuma, só a presença da porta. Nós precisamos ter paz para trabalhar e do jeito que está, com a insegurança que está, não dá. E a Polícia Militar disse que está formando novos soldados e que eles serão distribuídos na região metropolitana e cidades do interior, mas não especificou quais municípios são esses. Apenas que a decisão é tomada com base nas estatísticas, colocando o efetivo onde a criminalidade é maior. Em instantes, a gente mostra um festival que começou hoje em Valparaíso e mistura comida e cinema. Tem também a nossa homenagem ao Dia dos Pais. 7h26, voltamos já. E olha só, nesse fim de semana, um shopping de Valparaíso está organizando a primeira sessão gourmet da cidade, com direito a food trucks e exibição de filmes. Quem conta mais sobre isso pra gente é a repórter Isabela Mendes, que foi até o local e acompanhou ali os preparativos. Olá, Giliardi, é isso mesmo. O evento vai até domingo, a entrada é gratuita e aqui comigo o Giovanni, que é um dos responsáveis pela organização. Olá, Giovanni, conta um pouco pra gente mais sobre o objetivo desse evento, dessa programação. Olá, Isabela. O shopping trouxe uma programação de filmes nacionais, tanto de drama, infantil, que venha a família toda, compre para o pai e assista um filme como nos food trucks. Também teremos uma praça de alimentação com alimentação variada dos food trucks. Um dos melhores food trucks de Brasília estarão aqui no evento, no sexta, sábado e domingo. Começamos as sessões a partir das 17 horas todos os dias, na sexta, sábado e domingo, e vamos até às 22h30. Bacana, é isso aí, Giliardi, convite está feito, é uma programação para a família toda. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Isabela, e vamos agora para os destaques do Jornal do Campo desse domingo. Olá, amigos do Jornal Anhanguera, tudo bem? Como fazer o bom uso do drone? Em várias áreas ele é apenas um objeto de estudo, mas no agronegócio, a pequena aeronave já está influenciando na produtividade das plantas. O repórter Fábio Castro foi conferir nas fazendas como, além dos tratores, das máquinas sofisticadas, o drone aparece como ferramenta na lida do campo. Foi a primeira vez que a fazenda utilizou este tipo de tecnologia. Um diferencial na produção, já que tudo que é colhido aqui vai para o mercado externo. Ele torna o cultivo mais preciso. Isso aumenta a produtividade da planta e o lucro do produtor. E o trabalhador rural agora é um piloto também. Você vai ver por que neste domingo, Dia dos Pais, a família de um produtor de leite tem muito o que comemorar. E nos Sabores do Campo, uma receita diferente de Chica Doida. Chica Doida de pintado. Quer aprender direitinho como fazer essa receita? Domingo, depois da Santa Missa. E como o Márcio bem lembrou, domingo é Dia dos Pais e agora a gente mostra a história de pais que inspiram a gente. E essa é a nossa homenagem. Logo de cara dá pra ver que a comemoração no domingo vai ser boa, viu? Só hoje estão reunidos aqui 4 exemplos de pais. O seu Francisco, vovô Chagas, é o progenitor dessa família. Era só eu e minha esposa. Aí já tá uma base de 45 já, a gente bisneto, neto. O que mais marca no meu avô é que as histórias que ele conta. E tem mais pai por aqui com um coração bem grande. Eu tenho 8 meu mesmo, mas o total mesmo que eu crio é 13. Bom, a história do Raimundo, que é o marido da Suzane, já começa no nome. Raimundo III Neto, que é uma homenagem. Raimundo, homenagem a quem? É homenagem ao meu avô, né? Meu avô, ele se chamava Raimundo. E eu fui o 3º neto dele e meu pai resolveu colocar o nome de Raimundo. O Zenildo é pai de mais 3 filhos e já é avô também. É orgulho dobrado, pai 2 vezes. Que as pessoas relembrem, que valorizem seus pais, respeitem seus pais. A família que é o conceito que leva a sociedade adiante. O
O resultado de tanta dedicação, como pai ou como avô, reflete nos mais novos. O que você mais gosta nele? Eu gosto de passar ele quentinho. O que eu mais gosto no Senhor, pai, é o tempo e o amor que o Senhor tem com a gente. Aí fica difícil não se emocionar. Feliz Dia dos Pais! E assim a gente encerra o J2 dessa sexta-feira. Uma boa noite para você. A gente volta a se ver na segunda-feira. Tchau!